pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como estão, miglis? Tudo bem com vocês? Tudo certo por aqui também, graças a Deus. Pessoal, hoje, exatamente, com o sexto ano, beijinhos da tia, estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Mas logo estaremos de volta, tá? Pessoal, hoje nós vamos aí, iniciar no nosso capítulo 4, tá? Que é design da informação. Mais especificamente aí, ok? Vamos falar sobre aí os textos expositivos, tá? O texto expositivo em livro didático, o infográfico e a notícia, certo? Então, vamos pegar o nosso livro aí na página 148, por favor. 142, por favor, tá? Pra gente iniciar aí no nosso livro, tá? Porque a imagem aqui que eu tenho, tá vendo? Está um pouco embaçada nessa parte aqui, que é como se fosse uma foto da página de um livro de geografia. Pessoal, é o seguinte... nós vamos falar sobre texto expositivo em livro didático e infográfico, ok? Então, nós sabemos que eu passei para vocês, na aula anterior, para vocês dar uma pesquisada sobre o que seria esse texto expositivo em livro didático, e infográfico, na aula anterior, para vocês pesquisarem e fazerem as devidas anotações aí no caderno de língua portuguesa, certo? O texto expositivo, é aquele, que apresenta aí informações, sobre um objeto ou fato assim específico, tá? Então, descrevendo e enumerando suas características. Então, ele remete à ideia aí de explicar um assunto, um tema, coisas, uma situação ou até um acontecimento, tá? Que se pretende aí apresentar. Então, deve permitir que, o leitor, ele identifique claramente o tema central do texto. Então, para a gente sintetizar todas essas informações aqui do que é um texto expositivo, então basta a gente lembrar que o texto expositivo é aquele texto que transmite informações, objetivamente e clara, ok? Então, um texto expositivo é aquele texto que transmite informação objetiva e clara, ok? Nós temos aí o outro subtópico aí do nosso capítulo 4, que é o infográfico, certo? O que é um infográfico? Então, pessoal, nós temos aí, o infográfico. O que quer dizer esse infográfico? Então, se a gente dividir essa palavra info, tá? Seu significado é informação, info vem de informação, grafia vem de imagens. Então, o infográfico é um tipo de conteúdo, tá? Que apresenta dados e informações com o apoio de elementos visuais. Então, ele trata de um formato que mistura textos, imagens, esquemas ou outros, recursos como setas, faixas, tá? A ideia, como eu falei antes, é de transmitir dados e conteúdos mais complexos de forma simples e lúdica, tá? Então, dessa maneira, o público pode compreender uma mensagem, que teria mais dificuldade de entender se fosse passada aí por um artigo, por exemplo. Então, na internet aí, é muito usado na internet, e em outros meios de comunicação, porque é muito comum ver os infográficos aí sendo usado para explicar, por exemplo, comparações, fluxogramas, por exemplo, lá no PowerPoint, no Word, não tem as setinhas, então de uma setinha você vai para outro quadradinho, de outro quadradinho
você usa uma seta para indicar para ir para outro quadradinho. Então, isso é os fluxogramas, que a gente vai ver aí mais para frente também. Também é usado em pesquisas eleitorais, né? Então, faz uso aí de texto e faz uso das imagens como os gráficos, né? Em pesquisas eleitorais, tutoriais, entre outras coisas, né? Histórias, listas, né? Pesquisa de mercado, tendências, né? Como uma tendência de moda, uma tendência aí que está aí na atualidade, tá? Então, os textos infográficos são isso, é a junção aí da informação com a imagem. Como nós podemos perceber aqui no nosso livro, aqui vocês podem pegar o livro de vocês para ter uma visualização melhor. Nós temos aí na página 142, aqui, né, mostra aí que foi retirada essa parte aí, foi retirada de um livro aí de geografia, certo? Como fala aqui, ok? E nós podemos perceber que aqui é um texto expositivo, né, que está dentro do livro didático e ele é infográfico, por quê? Porque ele apresenta informações aqui, ó, tanto escritas como as informações por meio aí da imagem, como nós podemos ver. Então, aqui vem falando aí sobre a formação da Terra, né, falando aí sobre os estudos da geologia. E aqui nós temos uma foto, né, tirada aí no Canadá, onde foram encontradas as rochas mais antigas do planeta. Então, isso é a junção entre o texto expositivo, né, e o infográfico, que é o texto expositivo, né, é onde ele vai transmitir as informações, como está aqui, né, objetivo e claramente. Então, percebem, ó, que o texto aqui, ele está sendo objetivo. É uma das características, ó, bem curtinho, de rápida leitura, mas que nós compreendemos, né, aí claramente do que está falando. Nós temos aí também logo abaixo, né, nós temos tempo aí histórico e tempo cronológico, onde vai falar aí, e nós temos o uso da imagem para a gente poder visualizar e compreender melhor, entender melhor do que esse texto está falando. Nós temos aí na página 71, novamente, né, de quem a Terra é formada, né? Então, aí na geografia é chamado de conexão, que defende a interferência dos diversos ambientes naturais. Então, nós temos aí o uso, né, do infográfico, que são essas imagens aí, né, que é a informação, ó, nós temos a informação e nós temos aí junto a imagem. E é um texto expositivo, por quê? Porque ele está transmitindo aí informações, ok? Objetivas e claras para o leitor, certo? Ó, aqui, ó, estão trabalhando com escala do tempo geológico. Aqui nós temos, ó, como se fosse aí um gráfico, né? Então, aqui nós temos a era Cenozoica, a era Mesozoica, a era Paleozoica e a era pré-cambriana. Então, é o uso aí dessas informações por meio do texto expositivo e infográfico dentro dos nossos livros didáticos também. E aqui nós temos mais uma imagem, né? Por quê? Porque nós estamos falando de texto infográfico, então nós queremos a informação e a imagem para podermos visualizar e compreender melhor aí, né, os nossos textos. Os textos informativos têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito dele, incluindo dados e conhecimentos. Então, é o que nós mostramos aqui, ó, na página anterior. Então, aqui nós temos os dados e temos os conhecimentos aí sobre esses dados. Então, isso é o que acontece, né, em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias.
artigos de divulgação científica e os nossos livros didáticos, né, que são apresentados aqui também, como nós estamos visualizando aqui agora. Então, os leitores, quando têm em mãos um texto informativo, têm a expectativa de quê? De aprender alguma coisa com essa leitura, né? Porque nós trabalhamos muito o verbal e o visual, né? Então, nós aprendemos com os dois. Por exemplo, se você tivesse só um texto aqui falando sobre o planeta, a criação, falando aqui sobre os dicionários, só texto, 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 muitas vezes você talvez não conseguiria, né, com tanta eficiência, compreender esses textos como aqui, como está exposto aqui, né, com essa escala, né, esses tópicos, com imagens, né, como é apresentado aqui, ó, quando ele fala do surgimento da litosfera. Então, ele mostra uma imagem. Então, quando ele fala das eras geológicas, então ele mostra uma imagem de como seria, né? Então, tudo isso fortalece aí, né, o nosso entendimento. Então, quando ele fala aí, ó, das rochas mais antigas encontradas, então ele mostra uma imagem para a gente ter noção de como é. Então, quando ele fala aí, ó, das características aí do combustíveis fósseis, então ele vai mostrar aí no mapa onde é mais encontrado, o que é encontrado aqui. Então, isso são os textos aí expositivos em livros didáticos e infográficos que a gente vai estudar nesse momento, tá? E logo após nós temos aí, né, aqui também nós já falamos, ok? E aqui nós temos uma pequena atividade, tá? Retomando o que nós havíamos explicado aqui nessa aula, tá bom? Então, relembrando. Então, o texto expositivo, né, em livros didáticos e infográficos. O que dizia isso? Então, os textos expositivos é que eles transmitem informações aí objetiva e clara para o nosso leitor. Quando nós falamos em infográfico, nós pensamos em informação e imagem. Então, tem essa junção aí. Então, trata aí de um formato, uma mistura entre textos, imagens, setas, faixas, ok? Como aquela que nós vimos, né? Uma escalinha ali, que são feitas ali as eras por tópicos, né? Então, o texto infográfico, ele traz o quê? Uma forma mais simples, uma forma mais didática, uma forma mais lúdica, para que nós, leitores, consigamos aí compreender o texto, né, da melhor forma. E eles são usados aí para N situações, né, como nós havíamos falado. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, né, quantos pássaros brasileiros existem, por exemplo. Então, você vai fazer uma pesquisa ali, né, descrevendo ali a sua pesquisa, mas você também pode usar o infográfico, que é o quê? A informação por meio de gráficos, por exemplo, por meio de imagens, ilustrando, ó, esse passarinho aqui é o beija-flor. Então, você coloca a fotinha lá do beija-flor, especificando que é aquele animal. Então, os textos expositivos, eles são muito importantes aí, a gente está em contato aí contínuo aí com esses textos, principalmente nos nossos livros didáticos, ok? Então, vão lá fazer a atividade, ok? E na nossa próxima aula, nós vamos conversar mais um pouco sobre esses textos. Quero ouvir o que vocês aprenderam aí, tá? Nas pesquisas também de vocês, quando nós tivermos aí as nossas aulas ao vivo, direto pela plataforma, ok? Não se esqueçam de colocar aqui, né? Clicar aí quando você finalizar a aula, de clicar em aulas assistidas, ok? Um grande beijo, um abraço e até a nossa próxima aula, ok?